Entre aspas, com o cientista político Tony Luiz. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Aspas e é muito bom tê-lo aqui. O Donald Trump está pegando no pé de quem apoia o terrorismo e o narcotráfico, né? Os Estados Unidos impuseram sanções inéditas a um presidente, né, de um país latino-americano, que é o Gustavo Petro, da Colômbia. Ele pertenceu às Farc e ele teve essas sanções por apoiar o narcotráfico. E disse lá na ONU que as Forças Armadas desobedecessem, né, as ordens de Trump. Então foi algo muito indelicado, tem que ser uma pessoa sem as faculdades mentais em dia. E, no entanto, o regime lá da Colômbia, o Petro, levou uma Magnitsky nas costas. De imediato, os bancos já acataram a decisão de que realmente ele já não vai ter conta em banco. Ao contrário de que aqui, no Brasil, o Moraes continua ainda com os benesses. O Banco do Brasil deu um cartão a ele, parece que da Elo. E qual medo, que comparação, que tem medo de um presidente, entre aspas, da República lá da Colômbia, para chancelar a atitude dos Estados Unidos, o pedido, e aqui no Brasil não. Tem algo muito errado, que o Moraes ainda não foi efetivado a sua Magnitsky, né? Muita gente, né, do mundo conservador está criticando a questão do aborto, que o Barroso votou a favor, né? Então, Pedro Lupion critica Barroso por descriminalizar aborto. E Pedro Bion é uma pessoa muito conceituada, né, nessa questão. Ele é deputado e ele fala que não tem uma aprovação do Congresso. Inclusive, o Fux também levou um posicionamento de antidemocrático por também não acatar essa questão do aborto. Então, isso é algo muito triste ver pessoas, né, do judiciário, ao invés de seguir a lei, não, estão criando leis, estão empurrando pela goela aquilo que a gente não deseja. Outra notícia muito interessante também é que Lula tenta conter o desgaste dele, né? Dizendo que não tolera o tráfico de drogas. O Lula falou lá na Malásia, salvo engano, que o traficante era vítima do usuário de drogas. Então, falando pelos cotovelos, falando sem pensar, demonstra-se, né, uma pobreza de conhecimento, o patamar para presidente, né, está longe da postura adequada à liturgia do cargo que deveria ter Lula. Então Lula está fora do contraste. Foi um problema seríssimo no comportamento, na fala dele, que ele teve que falar que não tolera o tráfico de drogas. Então, não tem coerência e isso está prejudicando bastante e cada vez mais ele se aproximando desse posicionamento. Ele que apoiou o Hamas e outros não considera o Hamas, Hezbollah como terrorismo, né? A gente quer saber o que é que ele considera. Teve um encontro de Trump com o Lula, né? E a estratégia foi muito bem bolada, de que ao lado de Trump estava o Marco Rubio e Lula estava bem posudo ali. Foi quando houve a intervenção inicial de um repórter ou de uma repórter que perguntou sobre Bolsonaro, e ele defendeu que gosta muito de Bolsonaro e que é uma pessoa que ele admira, uma pessoa correta, justa, e está indevidamente naquela situação. Então precisa-se de se organizar. Foi mais uma cartada muito grande. Ele é um grande jogador, é um grande negociador, Donald Trump, então ele demonstrou uma sabedoria muito grande, colocando o Lula contra as paredes. E ali protocolou alguns pedidos, né, certamente para tirar as sanções dos Estados Unidos dos 40% a mais de impostos, e também vai pedir que retire, né, aquela questão do posicionamento dos vistos dos ministros, como também a Magnitsky de Alexandre de Moraes, o que não vai ser atendido. Apenas foi um grau de gentileza para ver a atitude. O Marco Rubio é quem vai tomar de conta disso e vamos ver no que vai dar. Ficou muito mal para a questão de Lula, porque não teve nenhum ganho nesse encontro com o presidente Donald Trump. E mais uma vez eles souberam fazer. E nós estamos aí com ditadores na América Latina sendo acusados, né, por um delator do alto comando da Venezuela,
que aponta que o terrorismo, o narcotráfico da Venezuela beneficiou a esquerda da América Latina e até da Europa. Então está incluso Venezuela, está incluso Colômbia, está incluso outros países, inclusive o Brasil, beneficiada com esse narcotráfico e o Foro de São Paulo. Então nós estamos numa situação muito delicada. Tomara que possamos acertar, ajustar esse caminho o mais rápido possível através da lucidez moral, intelectual e política que falta para com os políticos que estão no executivo. A gente volta amanhã com mais Entre Aspas. Muitíssimo obrigado. Tchau.